espaço para o melhor do documentário nacional com os filmes Candeias, Da Boca pra Fora, de Celso Gonçalves. A estética de Oswaldo Candeias, um dos cineastas mais inventivos do Brasil. E Ouro Negro, de Ivi Goulart. As lembranças de um trágico acidente que matou 31 mineradores há 20 anos em Santa Catarina. Curta Brasil, neste domingo 10h30 da noite. Bom, estamos de volta. A gente acabou de assistir Ouro Negro, do Ivi Goulart, que é um documentário em vídeo que volta 20 anos depois, né, a Santa Catarina, para investigar o que aconteceu com os mineradores sobreviventes a uma tragédia de 84, numa mina. Bom, Ivi, a primeira coisa que chama atenção um pouco, assim, você fez esse filme dentro do curso de cinema, um pouco qual a relação tua com esse acontecimento de tanto tempo atrás, né? Quer dizer, é um documentário que tem um tom um pouco de denúncia também, né? Que ele narrado um pouco nesse tom, mas então qual a tua relação? É um documentário emocional, qual a tua relação com esse tema? Esse tema, a relação com esse tema especificamente é porque eu vivi isso quando eu tinha 9 anos, foi um acidente que aconteceu em 84, e eu vivenciei isso. E depois indo fazer teatro, que eu fiz em Curitiba, e me apaixonando por cinema, e ter vindo fazer a faculdade de cinema no Rio, eu fiz esse documentário resgatando essa história. Mas na verdade eu tinha essas imagens guardadas há um ano antes de montar ele. Eu deixei um ano guardado essas imagens, e quando na cadeira o professor Sérgio Sanz me pediu o documentário, eu peguei as imagens e tentei organizar a narrativa dele. Mas o que eu tinha gravado, na verdade, eram os depoimentos de como está a mina hoje. Né? E o que eu fui atrás foi atrás da pesquisa para fazer esse balanço, essa contradição com o acidente. Então, o acidente, eu fui atrás da matéria da TV Globo, da revista Veja, para narrar esse conflito dentro do documentário. Agora, quer dizer, você, nessas falas, né, quer dizer, o teu documentário tem muito essa coisa mesmo da entrevista, do depoimento, né? Eu até fiquei me perguntando, por que será que ele não explorou tanto mais a mina, ou esse aspecto mais até cinematográfico da imagem da mina, porque a gente vê pouco mina, né? Eu acho que quando você pensa na mina, você nunca entra nela, mas você se entrou mesmo no depoimento, não estava te interessando esse ambiente que poderia ser, talvez. Entrar na mina, quando eu entrei na mina, eu não era estudante de cinema, eu era um ator, e entrei na mina como um turista que sabia que eu ia usar essas imagens depois, né? Entrar numa mina com uma câmera, com equipamento, com luz, com microfone, eles não iam dar entrevista e não iam, de repente, tirar coisas que eu tirei. Então, eu entrei com uma câmera pequena, fui como turista para conhecer a mina e acabei entrevistando eles. E você fez são as únicas entrevistas que você fez? Eu fiz sozinho. Eu fui o diretor e o cinegrafista e tudo. Então, eu não usei boom, não usei microfone lapela, eu não usei nenhum recurso, a iluminação é natural. Foi uma câmera na mão, entrevistando E eu fiquei eles. me perguntando também por que você não entrevistou as pessoas ligadas à exploração da mina mesmo, né? Que você pegou as pessoas que trabalham, os trabalhadores desse ponto de vista, né? De quem sofreu a tragédia, ou quem tinha uma relação mais até corporal, direta, emocional com isso. Não te interessava também essas outras falas? Eles não iam dar entrevista, os grandes empresários de mineração, eles iam adiar sempre uma entrevista, e eu estava com um tempo muito limitado, eu tinha uma semana para fazer isso, eles não iam dar entrevista. Porque pelo jeito também não te eles não iam tocar mais num assunto de 20 anos atrás, onde ficaram muitas dúvidas no ar em relação à própria explosão, à própria tragédia, né? Tocar no assunto é meio tocar na ferida, e principalmente tocar na ferida da própria mineração, né? Eu queria que a gente falasse um pouquinho mais da linguagem. Você usa uma narração que ela tem, às vezes, um tom, né, da denúncia, você usa uma música, tem uma cena até que eu queria te perguntar, mais especialmente, que ela é muito incisiva, né? Pão. Quer dizer, você já tem uma tragédia, você ainda acentua mais com essa música. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas suas escolhas de linguagem. Mesmo quando você volta para a imagem da matéria do jornal, do Fantástico, eu queria me perguntar para você, o que diferencia o teu filme dessa reportagem no Fantástico? As imagens do Fantástico, o diferencial justamente está nessa coisa do arquivo, na pesquisa histórica, na qual nós temos um país... Eu digo em termos de linguagem, que também deve ter sido uma denúncia, também tinha um tom...
A TV Globo não me cedeu o áudio original, porque o áudio foi uma narração ao vivo do Fantástico com as imagens. Eu não sei como que isso foi tratado na época, mas o que eles me cederam foi apenas as imagens. E para colocar um peso dramático nessas imagens, de 20 anos atrás, eu achei que a música ela daria esse peso dramático. Mas você me falou que você, se você voltasse a fazer esse filme, você faria diferente. Como assim? Se você... Acho que a cada 6 meses a gente é diferente, a gente vê filmes, a gente lê coisas, a gente aprende. Então a gente faria diferente, com certeza. Um professor me falou que porque eu faço mesmo a narração do filme, né? Eu narrei o filme, eu não colocaria de repente um carioca falando de uma tragédia de Santa Catarina, tinha que ter aquele sotaque carioca, aquele sotaque catarinense. Santa Catarina. O que eu faria diferente, talvez, seria mesmo... buscaria outras coisas. Eu fiz esse documentário sem dinheiro nenhum, talvez eu buscaria uma verba para isso, para ter mais depoimentos. Seria essa diferença nisso tudo, que eu falo, que às vezes a gente é meio limitado mesmo a grana, né? Tá. Bom, a gente vai continuar com essa conversa daqui a pouco, o nosso debate de hoje, né, com a presença do Yves Goulart e dos nossos convidados de hoje. A nossa convidada de hoje, que é a Andrea França, que é professora de cinema da UF. Até mais. Estamos de volta com o Curta Brasil e no debate de hoje nós vamos conversar com os diretores Celso Gonçalves, do Candeias da Boca para Fora, com o Yves Goulart, que fez o Ouro Negro, os dois estão aqui com a gente, já assistimos os filmes, e com a nossa convidada de hoje, que é a Andrea França, que é professora de cinema na UF. Bom, André, os dois filmes são documentários, né? Eles conduzem uma investigação, tem um tema bem claro, né? Eu acho que o documentário sobre o Candeias, ele até incorpora um pouco essa feitura do filme, né? As recusas do Candeias. Né? O teu, você nos revelou já que, na verdade, você começou como um home video, né? Uma feitura caseira que depois virou um curta documentário. Eu queria que você comentasse um pouquinho as duas linguagens, para a gente conversar sobre essas propostas para documentário hoje. Com relação ao filme do Celso, a primeira coisa é que dá muita vontade de ver os filmes, né, do Oswaldo. A gente fica com muita vontade de ver mais filmes, ver mais fragmentos do À Margem e tudo. Enfim, até antes de falar da linguagem, o que eu queria falar mais mesmo, e que eu achei interessante no documentário, porque a gente sempre, a imagem que eu tinha do Oswaldo, que a gente escuta, né, é que ele, enfim, é um tipo atlético e tudo. E quando o filme começa, exatamente, eu sei que ele, enfim, tem pelo menos mais de 80 anos, e eu vi aquela imagem, né, dele naquela moto, eu na verdade fiquei na dúvida se era ele ou não era. Né? E eu acho que o documentário ele vai nesse jogo, até que tem uma coisa lúdica, né, com o espectador, a gente vai criando uma expectativa de que em algum momento ele vai aparecer e vai falar, né, que me lembra um pouco a estrutura do documentário de Luft, que ele só aparece no final também, vai, né, a gente fica, será que está vivo, não está? Tem toda uma questão, e que ele mantém isso porque, né, no final das contas ele realmente não aparece, né? E aí não sei, eu sinto falta no filme de mais imagens do filme, né? E a coisa que eu acho também, você usa muito depoimento, né, que e às vezes eu fiquei, até você já comentou, mas a ideia de repente pegar os depoentes e levar para o Rio Tietê, né, uma coisa que tem a ver com o lugar mesmo, né, sujar um pouco a imagem, né, não sei, brutalizar mais o plano, né, para ressoar mais o Candeias, né, me passa isso um pouco, né, mas ao mesmo tempo tem esse sentido de homenagem, acho que tem esse sentido de querer mais, né, acho que isso você passa muito bem essa proposta, acho que qualquer um que veja vai querer ver mais coisas do Candeias. Tem que conhecer o Candeias, né? Então, justamente a ideia de tentar incorporar a estética do Candeias, né, da boca, né, agora... O tempo passou, né? Nem todo mundo topava isso. A ideia era ir para a margem do Tietê hoje, né? Levar o Bentinho para lá, o próprio Oswaldo. Mas aí questão de produção... Certa resistência. Né? Parece o Carlão lá sentado confortavelmente. Agora, tem um pouco dessa sujeira, acho que na hora da moto, né? Que tá a câmera na mão mesmo. A imagem do Candeias é incrível. A Rua do Triunfo, é a boca. É um barzinho que ficou em frente ao antigo bar que eles frequentavam, né? Soberano, né? Que era famoso, não, e principalmente eu acho aquela imagem que vocês escolheram da margem, que é impressionante o trabalho
de atuação com a câmera, né? Eles transam com a câmera, é impressionante. Eu acho que a seleção ali dos fragmentos que você usou ali do filme são, assim, todos eles a gente pode falar aqui um tempo, porque, né, são muito... Mas é curioso, André, porque você colocou essa questão, não queria ver mais filme, e eu fiquei pedindo para ele, puxa, mas eu queria ver mais a Mina, né? Pois é. As duas queríamos que eles fizessem ou trouxessem outros aspectos do documentário. Eu falei, mas e a Mina? Eu tenho uma curiosidade de saber como é que é uma Mina, e você lá mostrando só as entrevistas, né? Eu acho que, quer dizer, até foi interessante que você colocou a circunstância como você filmou, né? Você entrou lá meio de turista com teu pai, né? Filmando escondido. Mas que efetivamente poderia ser, ter esse aspecto, talvez, disso que a gente chama de ambiente, né? No documentário, eu até também estava conversando com o Ive, assim, o que mais me chamou a atenção, que depois a gente até conversou sobre, né, é o fato de que, né, você está trabalhando com dois tempos, né? Tem a coisa do presente, aquelas pessoas, né, ali, aqueles operários, engenheiros ali depondo, e tem aquelas imagens, né, do passado que aparecem, né, aquelas fotografias, aquelas imagens da televisão e tudo, mas me dá uma sensação, assim, de uma certa desconexão entre uma imagem e outra, porque aquelas pessoas que estão ali falando, elas não há nenhuma referência ao que aconteceu, né? É outra geração, né? Mas, enfim, mas não há esse embate, né, assim, né? Fica uma coisa assim, e como você monta, intercalando com as imagens, né? E aí o sentido fica mais evidente nesse sentido, né, dessa coisa mesmo da ligação. E do corpo a corpo, que aí nesse sentido eu acho que, né, que é uma coisa que também acho que foi uma opção sua, mas assim, eu acho que seria interessante, assim, travar mais um corpo a corpo com essas pessoas que não querem falar, né, mostrar um pouco desse tabu que tem ali, né, que eu acho que isso ganharia mais vitalidade, né, por um lado, porque ele fica, acho que tem essa marca muito pessoal mesmo, né, isso fica muito claro, né, e acho que por isso que às vezes ressoa um pouco até no drama nesse sentido, né, porque é uma vivência também sua. Ive, no final você incorpora um pouco, assim, o discurso deles dizer, olha, mudou, tá muito melhor, o teu filme tem esse lado, digamos, né? Porque eu estive embaixo da mina, né? Eu vi que tem uma diferença, teve essa diferença. Eu vi que as coisas mudaram até pelo que eles estão falando. Então eu defendo isso. Eu defendo isso falando e defendo isso mostrando um extintor no final, que o extintor representa essa segurança, né? Que na época do acidente provavelmente não tinha essa segurança. Você conduz mesmo, você quer mostrar isso e você vai lá e conduz para esse sentido que você quer. Mas o que eu gosto dentro do conflito das entrevistas é a contradição deles. Eles estão falando que lá está maravilhoso, que é isso, que é aquilo, mas existe uma coceira na cabeça, existe um olhar perdido, que é uma mentira. Que tem essa contradição tem um contra. Isso incomoda, né? Quando eles começam a falar muito, tá todo mundo muito bem arrumado, começa a incomodar o espectador. Você fala, peraí. É claro que deve ter melhorado mesmo, deve ter sido multado, sei lá, alguma coisa aconteceu, porque uma tragédia dessa não podia passar incólume, né? Então, mesmo porque também não é a mesma mina do acidente, né? A mina do acidente foi explorada numa região e essa que eu fui fazer a entrevista é outra. Mas isso não fica continuidade, claro, né? A continuidade do mesmo padrão de trabalho é o mesmo, né? Eu até uma pergunta, assim, quando você tem uma fala em off de um aposentado, né, que ele fala que perdeu o filho, isso. Por que não tem imagem dele? Quer dizer, você usa uma imagem fotográfica dele? Né? Eu não tenho a imagem dele em off porque esse senhor, ele faleceu e na revista Veja tinha essa... Eu achei isso rico, essa foto, achei o depoimento. Tanto é que quem faz a imagem dele em off é o Dib Luff. Exatamente. É curioso. Que é meu professor. Eu queria voltar para a questão do Candê, porque eu acho que tem uma fala, eu acho que é do Carlão, que diz, né? Ele se recusa a falar porque ele não quer fazer o obituário dele mesmo. É muito cruel e direta, mas eu acho que tem um pouco isso, porque ele também está tão fora, né? Quer dizer, as pessoas não sabem mais. Ou não viram os filmes do Candês, ou nem sabem que ele está vivo com 80 anos. É uma surpresa, né? Foi uma surpresa quando ele fez 80 anos. E quando se fala, eu acho que o Jairo Ferreira, né, fala no início, né, que enfim, ele fez a margem é o primeiro longa dele, mas ele, na verdade, nos anos 50, ele começa a fazer um documentário, ele tem alguns documentários. Ele fez muito cinejornal, né? Cinejornal, mas também tem uns documentários que ele fez. E eu, assim, que vi a margem, que também eu só vi a margem, na verdade, mais de 10 anos, eu me lembro que eu vi numa mostra em São Paulo, né? E me lembro que eu fiquei muito impressionada logicamente com aquela poesia, que eu acho que você pega os momentos, né, fortes, mas
o ambiente também, que eu acho que isso talvez uma lente documentária capte muito bem, né? Que ele tem essa coisa de fazer os personagens interagirem o tempo todo com aquilo que está ao redor. Né? Isso é muito forte. Os personagens não têm psicologia, né? Ele não entra na interioridade, né? Mesmo aquela cena de beijo que é lindíssima, né? Que o beijo acontece ali no corte. Uma brutalidade. Né? Uma brutalidade, exatamente, uma brutalidade no plano, na montagem. Né? Toda. Principalmente os alunos de cinema têm ido ver muita coisa do cinema marginal, do Candeias e de outros, né, cineastas, Ganzella e vários outros, porque eles estão lá no cult hoje, né? Um pessoal que a moçada gosta, que foge um pouco desse cinema da retomada, um pouco publicitário. Uma contra-estética. Que dá uma outra estética. Assim, não, vamos sujar um pouco. Tem uma atualidade, né? Quando a gente pensa, né? Por exemplo, no filme A Margem, se a gente vai falar dele, em termos de temática, né? É a questão, né? Dos marginalizados socialmente. Uma forma de linguagem também que está à margem do cinema convencional. Esses espaços né? mortos. A gente tem os tempos mortos, esse tempo também que não é datado, que é um tempo à margem. Enfim, né? Toda uma questão que é muito atual. Não dá para falar de cinema moderno no Brasil, né? Sem passar por ele. Cinema marginal como um todo. Mas eu acho que a gente precisa talvez até resgatar esses filmes, né? Em DVD. E relançar, ter acesso a todos, né? Essa questão da acessibilidade à obra. Porque fica muito morto. Um frescor, assim, por exemplo, no depoimento do acho que é o Bentinho, né? Que é um dos atores, né? Isso. Maravilhoso quando ele fala, puxa, a gente vê que é um cinema muito intuitivo, não é um cinema programático, né? Porque ele está ali, ele fala, a gente fazia três cenas e tal, para ele ver dali o que ele realmente queria. Quer dizer, é uma experimentação, né? Um frescor, um cinema muito barato, um cinema, né? Que, enfim, né? Que não deve nada. De invenção, né? De invenção. Não, ao mesmo tempo você coloca a questão de uma obra que não circula socialmente, mas que ela vai circular, vai produzir um tipo de valor, seja através da crítica, seja através dos 3 sets que viram, que é inestimável. Isso que é interessante. E também, enfim, tantas coisas que enfim, que não dá para dar conta, né, num documentário curta, mas que a gente sabe que também tem a ver com esse cinema que é feito nessa camaradagem, que quase todos ali depoentes que aparecem, né, atuaram, né, em filmes do Candeias. Essa foi a ideia, né? Jairo, todo mundo que está ali, porque trabalhou junto, uma relativa, né, que é muito fez legal. muito filme para o Mojica fez para o Candeias, o Carlão apoiou como fotógrafo, eles todos ali trabalharam, era o pessoal da boca, né? E tem uma coisa muito bacana também, né, que eu acho que você tem, né, o diretor, ator, tem os críticos, né, então as pessoas que pensaram aqueles cinemas que estavam trabalhando em conjunto. Hoje você tem uma especialização tão grande, né, que você tem uma distância absoluta, né, essa profissionalização que fica tudo setorizado, extrema, né, que acaba não criando uma comunidade em torno de algumas coisas que você acredita minimamente. Isso, aliás, é uma questão ótima, né, de explorar, né, essa comunidade que está ali, né, Jairo que faz filme, que fez vários filmes dele, Inácio Araújo que fez assistência, né, enfim, né, é toda uma camaradagem curiosa, né, que se perdeu. E que eu acho legal que acaba, eu acho, entusiasmando muito o pessoal mais jovem por isso, que quando você começa a fazer cinema é isso, né, você começa nessa camaradagem, nessa comunidade, e depois talvez você vá para essa especialização que acaba, sei lá, burocratizando, não necessariamente. Você acaba fazendo sua panelinha. Existe o engessamento da estética, o Carlão fala muito isso, né, Ivana? O Carlão que ele comenta isso que eu acho que é bacana. Às vezes o curso de cinema pode até não servir muito enquanto curso, para você aprender que tem uma série de problemas, né? Mas pelo menos você conhece pessoas interessadas, dali você cria laços e vai tocando para frente, vai fazendo filmes. Isso, com certeza. Bom, que digital, né? Eu acho que você fez em digital, que o digital permitiu também hoje, né? Que digital vai fazendo. Exatamente, né? Que vai permite, sem tanto medo de errar e de experimentar mesmo, de poder experimentar, né? Essa possibilidade de reinventar o cinema, literalmente, como dizia o Jairo Ferreira, cinema de invenção. Bom, nosso tempo acabou, eu queria agradecer aqui a presença do Celso Gonçalves, diretor do filme Candeias da Boca para Fora, agradecer a presença do Yves Goulart, diretor do Ouro Negro, e da nossa convidada de hoje, Andréa França, que é professora de cinema da UF. Até o próximo programa. Até mais.